João capítulo 6, versículo 16 ao 21, o texto sagrado diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, e o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E temeram, mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por aqueles que contribuíram na tua obra nesta noite, todos quantos estão aqui para cultuar a ti e participar da Santa Ceia. Queremos, Pai, nesta hora transmitir a tua palavra e pedimos que o Senhor venha manifestar a sua graça no transcorrer desta rápida mensagem, abençoando cada um de nós e falando conosco. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto conhecidíssimo da igreja, de todos quantos amam a palavra de Deus. E hoje, sendo o culto de Santa Ceia, o Senhor Deus me levou a esse texto sagrado para nós conversarmos de forma bem rápida, como disse, acerca desse texto, tendo em vista que diante das venturas e desventuras da vida, diante dos momentos bons e dos momentos ruins da vida, nós manifestamos sentimentos. Sim, os nossos sentimentos são manifestos através das venturas, das desventuras, dos momentos bons e ruins que nós vivemos. E esses sentimentos, eles são manifestos através de quê, pastor? Através da nossa mente. A nossa mente, ela começa a sofrer pelas crises vividas, e ela então passa a transmitir em nós esses sentimentos, que são sentimentos que nos fazem muitas vezes chorar, lamentar, nos sentir sozinhos, com medo, e às vezes até a gente não acha saída para a nossa vida. E é dentro desta ideia que Deus me deu este tema para esta rápida palavra: sentimentos transformados. Porque quando Jesus entra na história de alguém, o sentimento dessa pessoa que outrora era ruim, ele passa a ser um sentimento transformado, e a partir daí a sua personalidade, a sua forma de agir, a maneira de ele se comportar torna-se diferente, porque já os seus sentimentos, a sua mente está transformada pelo poder do Evangelho. Mas nessa noite que nós estamos diante desse texto, deste episódio que os evangelhos sinóticos nos mostram, de Jesus mandando os discípulos passar para o outro lado do mar, nós vamos encontrar os discípulos envolvidos em sentimentos ruins que tem muito a ver com a nossa vida cotidiana. As dificuldades que nós enfrentamos, os problemas, eles fazem com que os sentimentos ruins, eles se manifestem na nossa vida. E nós precisamos ter esse entendimento, através dessa palavra, de como nós podemos administrar essas dificuldades e termos os nossos sentimentos transformados. E quando eu olho para essa passagem, principalmente o versículo 17 e o versículo 18, nós vamos ver coisas ruins acontecendo na vida dos discípulos. Observe que, entrando os discípulos no barco, conforme o texto, eles atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Agora veja depois o ponto e vírgula, quantas coisas ruins estavam acontecendo. O texto diz que já era escuro,
O texto ainda diz que ainda Jesus não tinha chegado e o mar se levantou com um vento que assoprava. Observe que são circunstâncias ruins enfrentadas, e o texto nos revela claramente, são 3 coisas ruins que eles estão vivendo, que isso trazia para eles grande dificuldade, e a partir daí, eles começam então a sofrer com um sentimento ruim, chamado decepção. E é sobre isso que eu quero falar. Os sentimentos ruins, eles podem ser vários: solidão, pode ser talvez até incredulidade, que eu quero rapidamente citar, mas a decepção começou a fazer parte da vida dos discípulos naquele momento. O texto mostra isso, e eu me chamo a atenção, porque quando nós olhamos lá em Mateus 14 e versículo 22, no mesmo episódio, Jesus vai ordenar os discípulos para passar para outra margem, para passar para o outro lado. E é interessante porque Jesus está mandando eles para a prova. Jesus está de forma deliberada dizendo para os seus discípulos: vocês precisam enfrentar o mar vai estar bravio, vocês vão passar pela prova porque eu estou mandando vocês atravessar. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou conduzindo vocês para a provação. É exatamente isso. E é por conta dessas questões da vida de crente, que é lutas e provas, que nós nos decepcionamos. Então eles estavam com esse sentimento ruim, a decepção havia tomado conta da vida deles. E é importante entender que quando Jesus nos leva para o mar bravio, quando Ele nos ordena atravessar para outra margem, e aí nós temos um enfrentamento grande, nós não podemos esquecer que nós que servimos a Ele precisamos ter o nosso sentimento transformado. A decepção, ela não pode invadir a nossa vida. A decepção, ela não pode fazer parar o projeto de Deus para nós. Nós precisamos estar atentos que Deus quer nos dar satisfação para vencer as provações. Deus quer nos dar alegria para entrar no mar da vida, mesmo com ele bravio, entendendo que Ele está cuidando dos nossos sentimentos, da nossa vida e da nossa família. E sabe o que tem a ver isso com a Santa Ceia? Quando Jesus foi crucificado, nós sabemos de todo o episódio. A Bíblia diz que Ele foi trocado por um malfeitor. Ao invés de sacrificarem, de matarem a Barrabás, eles mataram Jesus. Ao invés de matar aquele que havia culpa, não, eles mataram o inocente. E aí como que Jesus retribui isso? Como que Jesus age diante dessa circunstância? Ele diz para o Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha como Jesus tinha habilidade de viver em meio às dificuldades e não deixar ser tomado pela decepção. É interessante porque ao invés de cultivar a decepção, Jesus age de forma totalmente diferente. E esse é o exemplo que nós precisamos diante das lutas e das provas que nós vivemos. As circunstâncias adversas, elas existem. Observe, eu li no texto, já era escuro, Jesus não tinha chegado, Jesus mandou eles na frente para depois ir também, mas Jesus não apareceu naquele momento. As circunstâncias todas diziam que não, e além de ser escuro e Jesus não estar junto, ainda era um momento difícil, porque o vento soprava muito forte, e eles estavam vivendo esse momento tão difícil da vida deles. E nós precisamos ter um entendimento de que quando a nossa vida estiver correndo perigo, lembrar de 16 e 22 de João, quando Jesus disse para os discípulos: eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Oh, glória a Deus! Nós temos uma sociedade que não vive em paz, porque é tomada por decepção. Mas eu e você que servimos ao Senhor, aleluia, nós temos uma mente transformada, conforme Romanos 12, nós temos uma vida transformada, aleluia, e os nossos sentimentos são transformados para poder administrar as circunstâncias da vida. Também esse mesmo Jesus,
aleluia, ele nos mostra através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu na carta Romanos 8:28, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante das circunstâncias, nós que somos crentes, em vez de nos decepcionar, nós olhamos para as provas e dizemos: olha, tudo que eu estou vivendo contribui para o bem. Você já viu como é a cabeça do crente? Você já viu como é a cabeça de quem realmente não deixa os sentimentos ruins entrar? Ele tem uma mente transformada, e quando ele passa por luta, ele entende que todos esses problemas, eles não vieram para lhe fazer parar, não. Vieram para lhe tornar mais forte e corajoso diante da batalha. Mas não para por aí, queridos. Além desse sentimento terrível de decepção, nós vamos encontrar também a solidão. Foi algo que afligiu eles. Primeiro, eles se decepcionam com o momento que estão vivendo. Primeiro, eles se decepcionam com aquele vento terrível, com aquele momento de crise que está escuro e Jesus não está com eles. É interessante lembrar que antes disso Jesus multiplica pães e peixes. Eles estão vivendo um momento de milagres grandes, mas a decepção tomou conta. E essa decepção, ela fez com que eles entrassem em um sentimento ruim terrível. Eles agora vão passar a ficar cheios de solidão. Sim, eles começam a se sentir sozinhos, eles começam a se sentir solitários. E eu gosto do versículo 16, porque o versículo 16 diz que eles não estavam sozinhos. O texto diz: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram. Aqui está falando de mais de um, pelo menos dois tinha aqui, e nós sabemos que eram mais. Eles não estavam sozinhos. O texto revela que não estava apenas um discípulo no barco, que eram mais discípulos no barco, mas a solidão era tão grande, o sofrimento era tão grande, a decepção era tão grande, que eles estavam se sentindo sozinhos. E aqui eu quero parar para você olhar para mim e eu dizer algo para você. A solidão é coisa terrível. É possível nós estarmos rodeados de pessoas e nos sentirmos sozinhos. Deixa eu dizer isso de novo. Muitas vezes nós estamos cheios de amigos por perto, mas estamos tomados de solidão, desse sentimento ruim. Às vezes nós estamos dentro da igreja, com os amigos que congregam conosco, lá no trabalho com a equipe da empresa, sim, mas os sentimentos que temos é de decepção e de solidão. Se sentindo sozinho. Os discípulos estavam em uma caravana, os discípulos estavam num grupo, porque o texto diz que os discípulos desceram. Eram mais que um, eram vários, conforme a palavra de Deus. Mas o medo, a decepção, a solidão tomou conta deles. E eu já me lembrei aqui do livro de 1 Reis, quando Elias estava se sentindo sozinho, quando ele vai fazer aquela oração que não deve fazer: Senhor, só eu fiquei. Esta é a síndrome de Elias, a solidão. Querido, não deixe a solidão tomar conta do teu coração, não deixe, porque Jesus é o maior exemplo para nós. No momento mais difícil da sua trajetória, no momento mais crudelíssimo da sua vida, ele estava se sentindo só, mas ele não deixou a solidão tomar conta do seu coração. Aleluia. Ele estava sofrendo um distanciamento terrível de Deus. Nós sabemos pelo jardim do Getsemane, na oração, que ele sentiu a agonia da morte e ele se sentiu sozinho. Ele se sente sozinho. O Pai havia o deixado só, mas ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Ele permaneceu fiel, aleluia, até a morte. Ele permaneceu fiel e não deixou a solidão tomar conta do seu coração. Nós precisamos, nós que servimos a esse Jesus, que nos dá exemplo, aleluia, de alguém que não se entrega ao sentimento, nós precisamos acreditar que Ele é aquilo que a Bíblia já declara acerca dele em Mateus 1, Emanuel, o Deus conosco. Quando você tiver com sentimento de solidão, lembre-se que o Deus conosco, o Emanuel, está com você para te ajudar.
Quando você se sentir sozinho, lembre-se de Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Nós que servimos ao Senhor, nós não podemos deixar a decepção, a solidão entrar no nosso coração, porque nós servimos a um Jesus que mesmo sozinho, se sentindo só, os discípulos foram dormir enquanto ele orava, o Pai não lhe respondia, ele estava na agonia de morte, ele estava realmente sozinho, mas ele tinha, aleluia, a certeza que o Pai estava no controle da sua vida, que ele não iria terminar ali naquela solidão e naquele sofrimento, que o Pai iria o salvar, e ele foi naquela cruz, ele morreu lá, mas ele ressuscitou daquela cruz, está vivo à destra do Pai, para que eu e você, aleluia, pudéssemos estar dizendo aqui hoje, o Emanuel, o Deus conosco, está comigo em meio à solidão, o Emanuel, o Deus conosco, está comigo em meio às decepções, ele está conosco, e segundo a palavra, ele permanecerá conosco, e nós vamos vencer e chegar no céu. Não para por aí, ainda nós vamos encontrar nesse texto, principalmente no versículo 19, uma outra questão da vida, um outro sentimento da vida, a incredulidade. E aqui eu paro já em seguida para nós tomar a ceia. Observe que a palavra de Deus, ela é muito clara. Um abismo chama outro abismo, 42:7 do Salmo, se não me falha a memória. Um abismo chama outro abismo. E observe que no transcorrer do texto, no desfecho dessa história, desse episódio, nós encontramos os discípulos se decepcionando. Escute isso aqui. Eles se decepcionam com aquilo que eles estão vivendo. Estava escuro, Jesus não estava junto e soprava forte o vento. E depois desse sentimento de decepção, o que veio? A solidão. Porque toda pessoa decepcionada, a consequência é se sentir sozinho. Olha como 42:7 de Salmo se cumpre aqui, que um abismo chama outro abismo. Ela se sente sozinha agora, a solidão toma conta da sua vida, a incredulidade entra no seu coração. Diante desse momento tão difícil que eles estavam vivendo, de consequências amargas e sofrimentos, de desventuras, de tristeza, com sentimento ruim, de solidão, de decepção, agora o sentimento que vai entrar no coração deles é a incredulidade. E aí nós vemos no episódio do texto, Mateus explana muito melhor o texto que eu li, fiz questão de ler esse porque é mais curto, que eles não conheciam mais a Jesus. O texto do versículo 19 diz que eles viram a Jesus andando sobre o mar. Eles até viram Jesus, mas eles já não acreditavam mais. Jesus aproxima-se do barco, para eles é um fantasma. Para eles não é Jesus, sabe por quê? O temor que está neles, veja como o diabo é sujo. Veja como Satanás quer tentar fazer-nos parar, desanimar e nos destruir. Quantas vezes nós nos sentimos decepcionados, acabamos cheios de solidão e passamos a ficar incrédulos. Ei, querido, você precisa ser crédulo, aleluia, aquilo que você já conquistou na cruz do Calvário, que é a tua salvação. E sendo crédulo nisso, não deixar que o sentimento de incredulidade tome a tua vida, acreditar que Deus está no controle da tua história, aleluia, e seguir os teus passos, mesmo em lutas e dificuldades, porque ao final, Jesus vai aparecer, e quando Jesus aparecer no barco da tua vida, oh glória a Deus, você precisa ter a consciência de que realmente é Ele que está chegando para te ajudar. Imagine que decepcionante para Jesus olhar para os seus discípulos. Eles tinham estado com Jesus na multiplicação, eles estavam com Jesus. Eu não vou explanar muito, os irmãos conhecem o texto, eu quero me ater apenas a esses sentimentos. Mas eles conheciam Jesus de conviver com Jesus. É muito mais do que a comunhão que nós temos aqui, que muitas vezes é só no domingo, ou quem sabe 2, 3 encontros semanais. Não, eles conviviam com Jesus.
Mas quando a decepção toma conta da vida de alguém, quando a pessoa se enche de solidão, fica solitária e passa a se tornar incrédulo, ele não consegue mais enxergar Jesus na sua frente. Ele vê tudo menos Jesus. Mas nessa noite, se algum sentimento ruim tentou entrar na tua mente para fazer você parar, para fazer você desanimar, eu venho aqui com essa boa notícia, que Jesus transforma os sentimentos. Eu e você precisamos sair dessa Santa Ceia com os nossos sentimentos transformados, porque Jesus está nesse lugar, e Ele está cuidando dos teus sentimentos. Eu sei que você pode estar ferida, eu sei que você, irmão, pode estar ferido, mas você serve a um Jesus que não vai deixar você morrer no meio deste mar bravio. Você serve a um Jesus que no meio dessa tempestade, Ele vai vir andando por cima das águas, não para te assustar, não, mas para estar do teu lado, para te ajudar, para te amparar, para você chegar do outro lado. Sabe qual era o objetivo? Chegar em Genezaré, porque lá haveria de acontecer muitos milagres. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, oh, aleluia, os milagres começaram a acontecer. Deixa eu dizer algo aqui, mesmo até que você está incrédulo agora, mesmo que você possa estar vivendo um sentimento de solidão e até de decepção, nesta noite, aleluia, Jesus vai chegar no barco da tua vida. Jesus vai entrar na tua história, e você vai sair daqui hoje pronto para viver os milagres de Genezaré. Quem te conheceu hoje decepcionado, aleluia, vai ter que olhar e vai dizer, como ele está, olha como ela mudou. Sabe o que é isso? Jesus chegando na tua história, você não vai ser mais o mesmo. As decepções da vida, aleluia, a solidão da vida, os problemas da vida, a incredulidade, tem que sair com a presença de Jesus. Coloque-se de pé e eu quero orar por você. Irmãos, está tão bom de pregar aqui hoje. Meu Deus, eu estou sentindo uma inspiração de Deus. E quando Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo que haveriam de chegar pessoas aqui decepcionadas. Haveriam de chegar aqui pessoas se sentindo solitárias, incrédulas. Pastor, eu não acredito em mais nada. Deixa eu te dizer uma coisa. O Jesus que você serve, aleluia, Ele acredita em você, mesmo você não acreditando nele. Sabe qual seria a maior decepção se Jesus não tivesse sentimentos transformados? Ele olhar para Pedro e ver Pedro dizendo, Senhor, é tu mesmo? Não é triste quando você olha para um amigo teu, que você conhece há anos e ele não te reconhece? É você, fulano? Você fica olhando pasmo, meu Deus, ele é meu amigo. Jesus passa por esse momento de ter um dos seus discípulos que não o reconhecia. E Jesus disse para ele, Pedro, vem, pode vir. Porque Pedro disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir, eu quero ir. Mas lá no meio do trajeto, do encontro entre ele e Jesus, a Bíblia diz que Pedro duvidou. E nós crentes temos esse mal em nós, a gente acredita e duvida. Irmãos, eu estou cada dia mais corajoso. Cada dia mais corajoso. Por quê, pastor, que o senhor está tão corajoso? Porque o meu Jesus, se eu olhar para Ele, Ele não me deixa afundar. O teu Jesus, se você olhar para Ele, esses sentimentos ruins não vão cercar mais a tua mente. Eu estou entendendo por essa palavra que tinha gente aqui que estava até com consulta marcada no psiquiatra, no psicólogo, e hoje Jesus está fazendo um milagre. Pode ir na medicina, o recurso é bom, mas você vai chegar lá e Deus, aleluia, vai mostrar que Ele é Deus na tua vida através do médico, porque Deus está mudando os teus sentimentos hoje. Deus está trabalhando na tua vida hoje. Não se sinta sozinho, Deus está com você. Deus está na tua história, aleluia. Ele está falando com alguém nesta casa. Ele está cuidando dos teus sentimentos. Essa solidão vai embora hoje, porque Jesus se apresenta no mar da tua vida, para você voltar a acreditar. E sabe o que é o mais legal, o melhor de tudo? Que enche o meu coração de alegria, é saber que se eu fracassar e eu retornar, irmão Alcides, Ele me recebe de novo.
Pedro fracassou. O Pedro, Caleb, fracassou. Senhor, eu estou afundando. Sabe o que é isso? Pedro olhou para baixo e afundou. Olha o que Deus me dá aqui. Quando Jesus estava sozinho, quando Jesus estava sem ninguém do lado dele, ao invés dele deixar a solidão tomar conta do seu coração, sabe o que ele fez? Ele, em vez de olhar para baixo, como Pedro olhou, ele olhou para cima e disse: Pai, da tua mão eu entrego o meu espírito. Ei, eu vim aqui como um profeta de Deus nessa casa, nesta noite, para dizer para você que você tem que parar de olhar para as coisas de baixo, para esses sentimentos ruins não ficar tentando destruir a tua fé. Não senhor, não senhora. Comece a olhar para cima, comece a olhar para Ele. Você vai se encaminhar nesse mar, você não vai afundar. Jesus tinha tudo para ficar cheio de solidão, com decepções, incrédulo, mas Ele disse: não, Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, eu estou nas Tuas mãos, é Tu que cuida de mim, é Tu que cuida da minha vida. Nessa noite, com o exemplo de Jesus, nós podemos nos apropriar dessa promessa e entender que os nossos sentimentos, eles são transformados pelo Senhor.